Então, bom dia, está sendo gravada já a reunião, tá? Então, vamos começar. Então, inequações produto do segundo grau, né? Então, o próprio nome já diz, produto. Eu tenho duas partes sendo multiplicadas, duas ou mais, né? E eu quero saber quando que esse produto dá positivo, dá negativo ou dá zero, ou igual a zero, né? Inequações. Então, vamos começar com exemplos aqui. Exemplo 1, vamos pegar esse aqui. X quadrado menos, vamos colocar aqui 9x mais 20, que multiplica x quadrado menos 4. Vou colocar menos 4, maior ou igual que zero, tá? Então eu quero estudar qual que é o sinal desse produto. E a gente já viu lá no primeiro grau, no meu caso aqui que eu quero maior ou igual que zero, o que tem que acontecer para um produto dar maior ou igual que zero? Ou esse aqui é positivo ou zero, e esse aqui também é positivo ou zero, né? Ou ambos são negativos. Porque menos vezes menos também dá mais. Ou zero, ou negativo, ou zero. Basta que um deles seja zero, que o produto dá zero, ou os dois são positivos, ou os dois são negativos. Tá certo? Então é isso que a gente vai ter que fazer. Estudar o sinal de cada um separado, depois a gente monta aquele quadro de sinais para achar o sinal do produto. Então vamos lá. Para isso a gente separava em duas funções. F de x igual a x quadrado menos 9x mais 20 é a primeira função. E a segunda função, g de x igual a x ao quadrado menos 4. Então vamos estudar o sinal de cada uma. Estudar o sinal requer achar as raízes e olhar para a parábola, né? Então vamos lá. Delta b ao quadrado, 81, menos 4 do a vezes o c. Então o delta aqui nosso é 81 menos 80, nosso delta é 1. Bhaskara, x igual a menos b, b é menos 9 é 9, mais ou menos a raiz de 1, que é 1, 2 vezes o a é 1, 2 vezes 1 é 2. Temos duas raízes, então. 9 mais 1, 10, por 2, 5. 9 menos 1, 8, por 2, 4. Então, essas são as duas raízes. Vamos fazer o estudo de sinal. Estudo de sinal. As raízes são 4 e 5. A nossa parábola tem concavidade para cima, porque o a é positivo. Então, se comporta assim. Ok? Então, aqui é positivo, porque está acima. No meio é negativo. E depois é positivo. Então, eu estudei o sinal dessa aí. Vamos estudar o sinal da próxima. Raiz. X ao quadrado menos 4 igual a 0. X ao quadrado igual a 4. Portanto, x é mais ou menos a raiz de 4. X, então, é mais ou menos 2. Então, temos duas raízes também, né? Vamos estudar o sinal. Então, aqui, raízes menos 2 e mais 2. A parábola também tem concavidade para cima, porque o a é 1. Aqui, ela é positiva também, está acima, negativa, positiva. Eu coloro ou não coloro essas bolinhas? Coloro, né? Porque é maior ou igual que zero. Pode ser zero. Então, vou colorir. Todas elas. Qualquer um desses 4 números aí zeram aquelas expressões lá em cima. Então, como eu permito que o produto seja zero, então eu permito que possa zerar.
Pronto, estudei o sinal das duas funções, vou para o quadro de sinais. Vamos lá. Mesma coisa que a gente tinha lá na função de primeiro grau, não sei se vocês vão lembrar. Agora são 4 raízes, né? Vou colocar aqui. Primeira raiz, segunda raiz, terceira raiz, quarta raiz. Então, essa aqui eu vou colocar como sendo minha função f, essa aqui minha função g, e eu quero saber o que acontece com o produto f vezes g. Ok? Colocamos as raízes em ordem crescente. Então, a primeira raiz é menos 2, é menor. A segunda raiz é 2. Depois a raiz 4. Depois a raiz 5. Ok? E agora a gente vai fazer o que esses desenhos aqui estão mandando a gente fazer. Ok? Essa aqui é minha função f e essa aqui é minha função g. Então, vamos lá. Função f, estou na linha da função f. O que a função f fala para a gente? A função f fala, antes do 4 é positivo. Então, f e 4. Antes do 4 é sempre positivo. Ok? Depois ela fala assim, olha, entre o 4 e o 5 é negativo. Entre o 4 e o 5 é negativo. E depois do 5 é positivo. Ok? O que a função g fala para a gente? A g fala o seguinte, antes do menos 2 é positivo. Função g, menos 2. Antes do menos 2 é positivo. Entre o menos 2 e o 2 é negativo. Entre o menos 2 e o 2 é negativo. E depois do 2 é positivo. G, 2 depois é positivo. Portanto, como é que fica nossa multiplicação de sinais? Mais vezes mais dá mais vezes menos dá menos, mais vezes mais dá mais, menos vezes mais dá menos e mais vezes mais dá mais. Ok? Então, montamos o quadro de sinal, eu volto na expressão. Eu quero saber quando o produto é maior ou igual que zero, ou seja, positivo, né? Então, é do menos 2 antes, entre o 2 e o 4 também é positivo, e depois do 5 também é positivo. Então, qual que é a solução para a nossa equação? Todo número real, tal que esse x seja menor ou igual que menos 2, ou x entre 2 e 4, né? Menor ou igual que 4, ou maior ou igual que 5. Então, temos 3 partes aí, né? Se eu quiser escrever em colchete, começa no menos infinito, vai até o menos 2 fechado. União, começa no 2 e vai até o 4 fechado também. União, começa no 5 e vai até o mais infinito. Ficou claro, pessoal? Como é que eu faço a equação produto? Sim ou não? Sim. Ok. Vamos para um próximo exemplo. Vamos lá. B. Vamos pegar aqui menos x quadrado menos 4x mais... pensar aqui. Menos 4x, 16, 16 é 32. Bom, vou colocar 4 também.
Só melhorar aqui. Enfim, vai ser 4 mesmo. Vezes x² mais 3 menor do que 0. Então, vamos estudar isso aí. Então, mesma coisa. F de x igual a menos x² menos 4x mais 4. G de x igual a x² mais 3. Estudando as raízes. Delta. B² 16, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o 4. Então, o nosso delta é 16 mais 16, né? Que é 32. Raízes. X igual a menos B, então fica 4, mais ou menos a raiz do delta, que é 32, dividido por 2 vezes o A, que é menos 1. Duas raízes também. X1 é 4 mais raiz de 32 sobre menos 2. E x2 é igual a 4 menos raiz de 32 sobre menos 2. Só para a gente melhorar o 32 é 16 vezes 2, não é? Então, eu posso colocar a raiz aqui nos dois. Ó. Então, o que é raiz de 32? A raiz de 16 é 4 e a raiz de 2 é a raiz de 2. Então, a gente pode escrever melhor esse x1 e esse x2 aí. Quem é o x1? Vai ser 4 mais a raiz de 32 é 4 raiz de 2 sobre menos 2. E isso aqui agora eu posso multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, igual a gente fez ontem, para trocar esse sinal. Então, fica menos 4 raiz de 2 por 2, né? Multipliquei por menos 1 em cima e embaixo. E agora eu vou simplificar todo mundo por 2. Então, fica menos 2 menos 2 raiz de 2. Ok? Eu faço a mesma coisa com x2 e vocês vão reparar que o x2 vai dar menos 2 mais 2 raiz de 2. A mesma conta. Só troca esse sinal do meio. Menos 2 mais 2 raiz de 2. Ok? Então, essas são as minhas duas raízes. x2 igual a menos 2 raiz de 2 e x1 igual a menos 2 raiz de 2. Esse aqui é nosso x1. Então, vamos estudar o sinal aí. Duas raízes também. Qual que é a menor? A menor, obviamente, é essa aqui, né? Os dois negativos. Então, menos 2 raiz de 2. E aqui, menos 2 mais 2 raiz de 2. A parábola nossa, ela tem concavidade voltada para baixo, porque o A é negativo. Então, faz assim. Ok? Então, aqui é negativo, porque está abaixo. Entre é positivo e aqui é negativo. Ok? Então, estudei o sinal dessa aí. Vamos estudar o sinal dessa aqui. Essa aqui é mais rápida. Raiz. X² mais 3 igual a 0. X² igual a menos 3. Impossível, né? Não existe nenhum número ao quadrado que dá um número negativo. Todo número ao quadrado é positivo. Então, aqui não existe raízes. Se não tem raízes, quer dizer que não corta o eixo x. Como é que fica o estudo de sinal, então? Não tem raízes, é uma parábola com concavidade para cima, então ela se comporta assim, né? Isso nos indica que para todo o seu domínio, ela é positiva, está sempre acima do eixo x. Estudei o sinal do primeiro, estudei o sinal do segundo, quadro de sinais. Vamos lá. Duas funçõezinhas.
São só duas raízes também, né? Porque a de cima não tem raiz. Então, aqui uma raiz e aqui a outra raiz. Então, aqui está a função f, aqui está a função g. Eu quero ver o que acontece com o produto f vezes g. Tá? Raízes em ordem crescente. 2 menos 2, menos 2 raiz de 2 é a primeira. Ah, esqueci de olhar se eu fecho a bolinha ou não. Não fecho a bolinha porque eu quero só negativo, estritamente negativo. Ok? Então, sem fechar a bolinha. Então, aberto. E a segunda raiz é menos 2 mais 2 raiz de 2. Ok? Então, vamos lá. O que a função f fala para a gente? A função f fala que antes do menos 2 raiz de 2 é negativo. F menos 2 raiz de 2 é negativo. Entre essas duas raízes é positivo. Então, entre as duas raízes é positivo. E depois da segunda raiz aí é negativo. A função g eu nem preciso de olhar. A função g fala que é positivo para todos os números. Então, a função g é sempre positiva. Em qualquer valor de x. O que acontece com o sinal? Menos vezes mais dá menos. Mais vezes mais dá mais. Menos vezes mais dá menos. Como eu quero que o produto seja menor do que zero, eu quero que seja negativo. Então, ou está para cá, ou está para lá. Ó. Solução para nossa desigualdade. Todo número real, tal que esse número seja menor que menos 2 raiz de 2, ou maior que menos 2 mais 2 raiz de 2. Solução em colchetes. Começa no menos infinito e vai até o menos 2 raiz de 2, aberto. União, começa no menos 2, aberto. Mais 2 raiz de 2 e vai até o mais infinito. Então, pessoal, a única coisa que está mudando aqui é o quadro de sinal. Essas duas coisas a gente já fez bastante na aula de ontem, nas aulas anteriores, né? A única novidade aqui é montar esse quadro de sinal aqui. Vou fazer mais um exemplo, e aí eu deixo vocês tirarem dúvida ou fazer os exercícios da lista, tá? C. Deixa eu pegar esse aqui. X quadrado, que multiplica x menos 1. Vou elaborar um pouquinho mais, tá? Que multiplica x quadrado menos 2x mais 1. Que multiplica menos x quadrado menos 4x, que multiplica x quadrado menos 2. Eu quero que isso aqui seja maior ou igual que zero. E aí? Complicou ou não? Mesma coisa, né? Peguei esse como último exemplo, que aí a gente tem bastante tempo para fazer aí, tá? Aqui a gente tem uma inequação produto com 1, 2, 3, 4, 5 partes, né? E aí, portanto... deixa eu colocar mais uma. Para a gente brincar mais aqui. Vou colocar menos 2x mais 1. Dá para a gente divertir bastante com essa aí. O que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que separar em várias funções. Vamos lá. F de x é a primeira função, x quadrado. Vou tentar ser mais organizado para ficar mais bonitinho. G de x é a segunda função, x menos 1.
h de x é a terceira função. x² menos 2x mais 1. I de x é a quarta função. Menos x² menos 4x. J de x é a quinta. Menos x² menos 2. Última função. K de x. K de x menos 2x mais 1. Então, pronto. Separei em todas as partes que eu tenho aí. E agora eu vou ter que estudar o sinal de cada uma. Então, aqui, se vocês não aprenderem com essa aqui, a gente vai pegar boa parte de tudo que a gente viu nas últimas aulas aqui. Tá? Então, vamos lá. Para cada uma eu tenho que estudar as raízes. Raiz dessa. x² igual a 0. Isso implica que o x é 0. Né? Só tem uma raiz para isso aqui. Estudando o sinal. Então, é uma função de segundo grau, que a raiz é 0. Raiz é 0. E ela tem concavidade para cima, porque o A é positivo. Então, ela faz assim. Colora ou não colora a bolinha? Coloro. Vou colorir sempre a bolinha porque é maior ou igual. Bolinha colorida. Então, ela é 0 em todos, ela é positiva em todo o seu domínio, exceto no 0, que ela vale 0. Estudei o sinal. Vamos lá. Agora aqui. Aqui não é uma função de segundo grau mais. Aqui é uma função de primeiro. Vamos estudar a raiz. X menos 1 igual a 0. X igual a 1. Então, uma função de primeiro grau, a gente sabe que ao estudar o sinal dela, eu vou ter uma reta, né? Então, é uma reta crescente, porque o A é 1, e que passa no 1. Então, eu sei que a bolinha tem que ser fechada, por causa do maior ou igual, e é uma reta crescente, que passa no 1 aqui, né? E a gente viu que a reta depois do 1 é positiva, porque está acima, e antes do 1 é negativa. Próximo. Aqui, função de segundo grau. Temos que fazer delta e bhaskara. Delta, b ao quadrado, 4, menos 4 vezes o a, vezes o c, que é 1. Nosso delta, então, é 4 menos 4, que é 0. Bhaskara. X igual a menos b, 2, mais ou menos a raiz do delta, a raiz de 0 é 0, por 2 vezes o a, que é 1, então 2 vezes 1 é 2. Então, a gente só tem uma raiz também, 2 por 2, que dá 1. Estudar no sinal. Então, é uma parábola com concavidade para cima, que passa no 1. Bolinha fechada no 1, parábola com concavidade para cima. Então, ela também é toda positiva, é 1, que ela vale 0. Essa aqui, vamos lá. Raiz menos x² menos 4x igual a 0. Vou colocar o x em evidência. X em evidência. Aqui sobra menos x menos 4. Correto? Aí fica menos x² menos 4x igual a 0. Um produto dando 0, um dos termos tem que ser 0. Então, ou x é 0, ou menos x menos 4 é 0. Isso implica o x igual a menos 4. Então, temos duas raízes aqui, 0 e menos 4. Vamos lá. Estudando o sinal. Então, a gente toca no 0 e no menos 4. Menos 4 vem primeiro que 0. A parábola tem concavidade para baixo, porque o A é negativo. Então, ela se comporta assim. Ok? Colocando os sinais, aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é negativo. Estudamos o sinal desse. Penúltima, está acabando. Essa aqui, raiz
Menos x² menos 2 igual a 0. Então, implica menos x² igual a 2. E multiplicando por menos 1, x² igual a menos 2. Não tem raízes, né, pessoal? Nenhum número ao quadrado pode dar negativo. Então, aqui não existe raízes. Então, estudando o sinal, não tem raízes, porque não encosta no eixo x, não é isso? E ela é uma parábola que tem concavidade voltada para baixo, é negativo. Então, é algo assim, ó. Ok? E aí a gente percebe que em todo o seu domínio, a parábola, a função é negativa. Ok? Última raiz, menos 2x mais 1 é 0. Menos 2x igual a menos 1, é de primeiro grau, né? Mais fácil. X igual a meio. Ok? Então, vamos estudar o sinal. É uma função de primeiro grau, tá certo? A raiz dela é meio, então bolinha fechada no meio. E ela é decrescente porque o A é negativo. Então, é uma reta, porque é primeiro grau, e decrescente porque o A é negativo. Então, a gente vê que antes do meio é positivo, depois do meio é negativo. Ufa! Fizemos o estudo sinal de todas as funções. Vamos contar quantas raízes que a gente teve, ó. Uma raiz aqui, 2, 3, 4. Essa aqui eu não conto porque está repetida com essa, ok? E essa aqui eu também não conto porque está repetida com essa aqui, ó. Tem 2 zeros e 2 uns de raízes. Então, são 4 raízes, né? 2, 3, 4. Então, vou montar o quadro sinal. O quadro sinal vai ficar enorme. Função f, função g, função g, função h, função i, função k. E agora a gente tem 4 raízes. 1, 2, 3, 4. Função f, g, h, i, k. Esqueci do j, né? Ou tem j também? Ah, tem j. F, G, H, são 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. São 6, né? F, G, H e J, K. Ok. Então, vou só abrir mais uma linha aqui, para a gente ver o que acontece com o sinal. Tá? Eu quero saber o que acontece com F vezes G vezes H vezes I vezes J vezes K. Então vamos lá, quais são as raízes? Em ordem crescente, hein? Quem que é a menor? A menor é menos 4. A menor é menos 4. Depois de menos 4 vem o 0. Depois do 0 vem o 1. Desculpa, depois do 0 vem o meio, que está aqui. E depois do meio vem o 1. Menos 4, 0, 1 e meio. São as 4 raízes que a gente achou. E agora a gente vai olhar para as funções. Vamos começar aqui, ó. Função f. Função f, a raiz é 0. A função f, ela é positiva em todo o seu domínio, antes e depois do 0. Só no 0 que ela vale 0. Então, a função f, ela é sempre positiva. Ok? Função g. Função g é a segunda aqui. O que a função g fala para a gente? Que depois do 1 é positivo e antes do 1 é negativo. Então, a função g, 1 depois do 1 é positivo. Antes do 1 é negativo.
A função h ela também é toda positiva. A função h é toda positiva. Exceto no 1 que ela vale 0, mas tirando 1 ela é toda positiva. Função i. Função i é essa aqui, ó. O que ela fala pra gente? Que antes do menos 4 é negativo. I menos 4. Antes é negativo. Entre o menos 4 e o 0 é positivo. Entre o menos 4 e o 0 é positivo. E depois do 0 é negativo. Depois do 0 é negativo. Função j. A função j é fácil. Ela é negativa para todo o seu domínio. Então, a função j é sempre negativa. E a função k? A função k, ela é positiva antes do meio e negativa depois do meio. Função k, meio. Antes do meio, ela é positiva. E depois do meio, ela é negativa. Pronto, pessoal. Agora é só fazer a multiplicação. Mais vezes menos, menos. Vezes mais, menos. Vou contar os sinais de menos, tá? Se for um sinal, número ímpar de menos, dá negativo. Se for par, dá positivo. Aqui eu tenho 3 menos, dá negativo. Aqui eu tenho 2 menos, dá positivo. Aqui eu tenho 3 menos, dá negativo. Aqui eu tenho 4 menos, dá positivo. Aqui eu tenho 3 menos, dá negativo. Gente, nem sempre que fica bonitinho assim, tá? Menos, mais, menos, mais, menos. Pode aparecer 2 mais aqui direto. Então, o que a gente queria inicialmente? Que esse produto todo fosse maior ou igual que 0. Positivo, então. Então, tá daqui até lá, ou daqui até lá. Solução, então, para essa desigualdade monstruosa aí é o quê? Todo número real, tal que esse número esteja entre menos 4 e 0, inclusive eles, né? Ou esse número esteja entre meio e 1. Se eu quiser escrever em colchetes, começa no menos 4 e vai até o 0. União, começa no meio e vai até 1. Pronto, pessoal. Aqui tem um resumo gigantesco de boa parte das aulas que a gente viu anteriormente. Essa aula tem 5 minutos para acabar. Eu só quero falar uma coisa para vocês que eu não falei, que não vai dar tempo de falar, que seria as inequações quociente. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. E aí, o que eu quero que vocês façam? Na minha aula, eu acho que é gravada no GTMAT, tem alguns exemplos um pouco diferentes. Mas é a mesma coisa. Ao invés de eu pegar um produto, eu vou pegar um quociente. Então, por exemplo, x² menos 4x mais menos 5x mais 6. Só que agora, ao invés de pegar produto, eu pego quociente. x² menos 4. Isso aqui eu quero que seja maior ou igual que 0. Vocês vão fazer a mesma coisa. Separar em duas funções, estudar o sinal de cada uma e montar o quadro de sinal. E aí, o quadro de sinal é igualzinho. A única coisa que é diferente na inequação de quociente, que vocês podem lembrar, que eu falei isso lá no primeiro grau, é o domínio. Nós temos que nos preocupar com essa parte de baixo. Por quê? Essa parte de baixo ela nunca pode ser 0. Então, na hora que eu for estudar a raiz dessa parte de baixo, vai ficar x² menos 4 igual a 0, né? x² igual a 4, o x é mais ou menos 2. As raízes são essas. Eu estou com uma equação que eu quero que dê maior ou igual que 0. Então, eu poderia considerar as bolinhas fechadas do menos 2 e no 2. No entanto, o menos 2 e o 2 zeram o denominador, o que é proibido. Então, o que eu faço? Eu só abro a bolinha nesses caras em que o domínio falha, tá? E estudo a parábola normalmente, monto o quadro de sinal. É a única coisa que muda de inequação para produto e inequação quociente é o domínio da função, ok? E outra coisa que eu acho que tem na minha aula do GTMAT é quando eu tenho algo assim, ó.
tem uma função, uma inequação quociente aqui, por exemplo, e maior ou igual que 1, por exemplo, menor que 1. Como que eu faço isso? Né? Aí eu vou deixar para vocês assistirem minha aula do GTMAT, tá? Eu não posso ter nenhum número aqui, ó. Então eu tenho que levar esse número para cá. Então, menos 1, colocar menor que 0. E aí agora eu tiro o mínimo aqui, ó. Qual que é o mínimo dessa expressão? Aqui embaixo é 1. Então fica x² mais 3x menos 1. Faz esse dividido por esse, dá 1. Vezes o de cima, dá o de cima. Esse dividido por esse dá 1. Vezes menos 1, desculpa, esse dividido por esse dá esse aqui, né? Vezes menos 1, eu vou trocar o sinal de todo mundo aqui. Menos x² menos 3x mais 1. Pronto, aí eu chego numa coisa que eu gosto, ó. E ficou ruim, né? Porque virou uma de primeiro grau. Menos 2x menos 3x menos 5x. Mais 1 mais 1 mais 2. E embaixo aqui sobrou x² mais 3x menos 1. Pronto, ó, virou agora algo que eu gosto. Estudo o sinal desse, estudo o sinal desse. Monto o quadro de sinais e resolvo o quociente. Então são essas duas coisinhas diferentes aqui que na aula do GTMAT elas estão melhores explicadas. Ok? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui, então. Bom final de semana para vocês, bons estudos. Tento liberar a nota de vocês até amanhã, se Deus quiser eu consigo liberar. Verdade. Acho que eu tenho até amanhã para liberar, tá? Então, hoje à tarde eu tento fechar tudo isso aí, beleza? Então, beijo para vocês, abraço. E eu vou colocar essa aula no YouTube agora, que eu não vou dar conta de dar aula de meia, não. Eu que agradeço pela participação aí. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Bom final de ano também para vocês. Boas festas de final de ano aí. Deus abençoe.